Então elas ficam aquelas criaturas que não são racionais. Elas vão pelo ímpeto, elas vão pela a forma de impor, de mandar, de humilhar. Então nós vemos que está mais indo pelo instinto e não pela razão. Então precisamos tomar muito cuidado com isso, porque quando os espíritos dão essa resposta a Kardec, ele diz assim: o instinto é uma inteligência não racional, pela qual todos os seres provêm as suas necessidades. Então aquele que ainda age por instinto é porque a sua necessidade ainda é instintiva. Ainda ele não conseguiu aprimorar para que ele pudesse estar usando ali uma forma mais adequada. Por ser instintiva também ele tem o mínimo, né? É o caso dos animais, quer dizer, ele tem os instintos, mas ele não escolhe, não deixa de fazer, e tem só o mínimo da sua sobrevivência ali naquele local. O animal ele tem a sua inteligência, então ele segue tudo instintivamente, ele vai pelo instinto. Tanto é que o animal, se você ensina, se você conversa, se você dá carinho, o animal ele se aproxima de você, porque esse instinto ele vai ficando um pouco mais maleável. Aí ele já começa a se aproximar um pouco mais, porque ele recebe o carinho, ele recebe o amor. Então, de acordo com a sua necessidade, ele vai se acoplando junto com o homem, né? Às vezes até morando dentro de casa, junto com o ser humano, né? Ele consegue se adaptar, porque ele está recebendo ali todo aquele carinho, todo aquele amor, está suprindo as suas necessidades. Ainda existe, nós podemos traçar, assim, vamos dizer, um limite entre o instinto e a inteligência, ou seja, onde tem que esperar terminar um para começar o outro, tem essa divisão? Nós não podemos, né, e é uma resposta dada pelos espíritos realmente, que realmente nós não podemos ter esse limite, porque frequentemente se confundem. Nós podemos distinguir os atos que pertencem ao instinto e os atos que pertencem à inteligência. Isso nós aprendemos a discernir isso com o nosso desenvolvimento, né? Através de um processo cultural, educacional. Nós vamos então buscando, sabemos que todos nós somos instintivos, mas como é que nós vamos saber qual é a diferença da inteligência? Porque nós vamos tendo atitudes diferenciadas, né? Atitudes mais corretas, mais coerentes, e aí então nós vamos percebendo, é aí que começa a se perceber essa diferença, mas não que nós podemos traçar uma linha. Isso não acontece, isso seria impossível. Tá, dona Ideia, podemos também dizer que quando, à medida que nós vamos aumentando a nossa intelectualidade, nós vamos crescendo, essa parte instintiva ela vai decrescendo? Isso a gente ouve muito, né? Dizer que as pessoas se educaram, então não são mais instintivas. Isso não é verdade, porque o instinto ele existe sempre, sempre ele vai existir. O homem é que negligencia muitas vezes, o homem não dá importância, porque o instinto ele pode também conduzir as pessoas para o bem, ele não vai conduzir as pessoas só para o mal, porque às vezes você está fazendo alguma coisa boa e você tem aquele impulso de fazer ainda melhor, então ali o instinto está funcionando, né? E o instinto vai se unir à inteligência para você poder racionalizar aquilo que você vai fazer. Então o instinto ele vai existir sempre, ele nos guia quase sempre e às vezes mais seguramente que a razão, ele não se engana jamais. Nós costumamos dizer que o instinto é aquele primeiro impulso que nós temos, só que esse impulso ele precisa ser controlado. Então quando o homem não tem a inteligência, ele não consegue controlar esse impulso. Quando ele já tem a inteligência, ele consegue controlar o instinto e aí ele tem muito mais veracidade naquilo que ele faz, porque ele vai unir o instinto com a inteligência. E por que a razão não é sempre um guia infalível? Seria infalível. Agora nós vamos tocar num ponto bastante interessante. E a resposta dos espíritos é a seguinte: seria infalível se não fosse deturbada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Essa resposta são os espíritos que dão, não somos nós. Então veja a importância. Ele diz ainda, o instinto não raciocina. A razão, ela permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio.
Então veja, se o homem ele for educado, se ele não for orgulhoso e se ele não for egoísta, naturalmente ele vai fazer uso desse livre-arbítrio de uma forma adequada. Ele vai usar o seu livre-arbítrio para a prática do bem. Ele vai ser livre, como o próprio Cristo disse, né? Conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Qual é a liberdade que Jesus quis dizer? É justamente você saber usar o livre-arbítrio. Porque o instinto e a inteligência, o instinto nós costumamos dizer que é uma inteligência rudimentar, que difere dessa inteligência propriamente dita, pelo fato de ser as suas manifestações espontâneas. Então o instinto ele sempre vai existir no homem. É a partir do momento que o homem aprender a usar o seu livre-arbítrio no caminho do bem, ele vai fazer melhor proveito da inteligência que ele adquiriu. Aí ele vai unir o instinto com a inteligência. E aí, naturalmente, seremos muito mais felizes do que hoje. Muito mais corretos, né? Pois é, Dani, né? Nós chegamos, né, no final do nosso programa de hoje. Nós agradecemos a senhora mais uma vez. E da próxima vez que a senhora vier aqui, nós vamos conversar sobre a origem e a natureza dos espíritos. Vamos buscar essas informações para levar para os nossos amigos da TV Cidade. Porque a gente fazendo isso que nós estamos fazendo, nós estamos conversando, indo buscar, né, a informação, né, nós vamos perdendo um pouquinho aquilo que nós chamamos de orgulho, de egoísmo e vaidade. Você não precisa ser religioso e nem espiritualista para perceber que atrapalha a felicidade dos homens, né, do ser humano em geral. Na maioria das vezes, esses três itens estão envolvidos. Ou é o orgulho, ou é o egoísmo, ou é a vaidade. E quando a gente fala de vaidade, nós não estamos falando da vaidade pessoal, não. Que eu sou mais bonito, que eu sou bonito, que eu visto bem. Não é essa vaidade. Aquela vaidade de poder mandar, dono do poder, eu mando, eu sou maior, se não fosse eu. Esta é a vaidade que atrapalha muitas vezes, como a dona, né, terminou dizendo, podemos ser mais felizes. Com isso, nós terminamos o trabalho de hoje, esta reunião de conversas. Como eu tenho dito sempre, não deixe de fazer as suas críticas construtivas, principalmente, do nosso trabalho, da nossa maneira de levar o Evangelho de Jesus até você. Queremos agradecer muito a sua audiência e dizer que este programa é feito pensando em você. Amigos, fiquem todos com Deus. Para terminar, queremos agradecer a este Deus, a esta energia vital, esse ser, vamos dizer assim, poderíamos dizer, e muitos dizem, o ser poderoso, porque é uma energia total sobre cada um de nós. Queremos agradecer o seu enviado, o nosso amigo e Senhor, que é Jesus, que veio, se propôs a vir à Terra, nos ensinar, nos mostrar o caminho. Mas nós ainda não conseguimos entender. Ele mandou os seus espíritos mais esclarecidos, mais pensadores, mais coerentes, para nos ensinar uma maneira de viver melhor. Então, esse mestre, nós agradecemos imensamente e queremos pedir, nos dê força para podermos continuar buscando estes conhecimentos. Queremos também agradecer os nossos amigos espirituais que vieram aqui e nos trouxeram essa energia para levar até você. Queremos agradecer os nossos amigos que patrocinam esse programa, que é a Constrói Empreendimentos, e está sempre conosco, e que você, ao fazer as suas compras para reformar ou construir a sua casa, não deixe de consultá-los, porque eles é que entendem deste tipo de material, eles é que entendem de construção. Amigos, fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe cada um de vocês e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Muita paz.